Brasília, capital federal, com a nossa reportagem. O Alex Guzmão está conosco para anunciar para nós aqui, ouvintes, telespectadores do Jornal Gente, o que vai dizer daqui a pouquinho o presidente da Câmara Federal, que convocou um pronunciamento para as 9h30 da manhã. Alex Guzmão, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia quem acompanha o Gente, esse tradicional programa, né? Tantas décadas no ar. É um prazer estar aqui. Olha, daqui a pouco, 9h30, eu vou daqui a pouco para lá, inclusive, o presidente Arthur Lira, na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, vai fazer um pronunciamento, né? E a expectativa é de que ele anuncie apoio ao candidato Hugo Mota, do Republicanos, na sucessão dele na presidência da Câmara dos Deputados. Arthur Lira deve, inclusive, trabalhar na articulação para que o candidato consiga apoio tanto do PL de Jair Bolsonaro quanto do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As conversas já estão acontecendo. E agora pela manhã também, 11h30, na sede do partido, o Republicanos vai lançar a candidatura, né? Lançar oficialmente a candidatura de Hugo Mota. E o que acontece? O Republicanos e o PP devem fazer atos, então, principalmente o PP, claro, o Republicanos vai lançar o candidato e o PP vai lançar um ato de apoio à candidatura dele. Acontece que os outros dois candidatos, Elmar Nascimento, que, aliás, até meados de agosto era tido como favorito a suceder Arthur Lira, né, do União Brasil, e Antônio Brito, do PSD, eles também estão na disputa e querem muito, né, trabalhar pelo apoio do PL e também do PT. Agora, tem um ponto crucial, né, em relação ao apoio desses partidos, que é com relação àquele projeto que deve ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados sobre a anistia às pessoas condenadas por participação naqueles atos de vandalismo que depredaram aqui os prédios dos três poderes naquele triste domingo do dia 8 de janeiro de 2023. O PT, por exemplo, já disse que não apoia candidato que defender essa proposta. Então, está todo mundo um pouco cheio de dedos com relação aos pré-candidatos à presidência da Câmara a manifestar apoio a esse projeto. Ocorre que Arthur Lira, nesse mesmo pronunciamento das 9h30 da manhã, ele deve tornar público o que deve fazer em relação a esse projeto. O que se especula nos bastidores é que ele busque o meio termo, ou seja, sempre uma saída política, né? Esses grandes líderes buscam por essas saídas. O que seria uma saída mediana, né? Uma saída mais ao centro, ao meio, no sentido de não passar pano, não perdoar a quem realmente, comprovadamente, participou daqueles atos de vandalismo, quebraram inclusive parte dessa vidraça aqui, quem pode acompanhar pela TV, né? Aqui do Palácio do Planalto, quem realmente participou efetivamente desses atos, a proposta de Arthur Lira é que não se perdoe, não se anistie essas pessoas. Porém, outras pessoas com participação pequena ou que não estão diretamente envolvidas nesses atos de vandalismo, que aí sim a anistia possa ser atribuída a elas. Ocorre que, paralelo a essa discussão na Câmara dos Deputados, os processos seguem o curso normal no Supremo Tribunal Federal, que até agora já condenou 227 réus por participação direta naqueles atos de vandalismo. E a Advocacia Geral da União, o advogado-geral da União, Jorge Messias, já entrou com ações na Justiça no sentido de pedir indenização a quem participou e principalmente a quem financiou esses atos de vandalismo do 8 de janeiro. Pedido da Advocacia Geral da União, 56 milhões de reais, tanto por danos morais quanto por danos materiais. Então a gente tem uma manhã agitada depois dessa corrida eleitoral nos municípios brasileiros, a retomada da política, a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional e agora de manhã já tem pronunciamento de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Eu volto com vocês. Obrigado ao Alex Guzmão. Vamos liberar o Alex, que ele tem que correr lá para a Câmara para acompanhar o discurso, né, o pronunciamento do presidente Arthur Lira. Cláudio Humberto,
Em Brasília, como é que está o bastidor aí da política a respeito desses assuntos trazidos pelo Alex Guzmão, Cláudio? O Alex já explicou isso, explicou tudo, né? Muito, enfim, com detalhes importantes. Ele nem precisa correr, viu, Pedro? É só atravessar a rua ali que ele está na Câmara. Mas o fato é que tudo isso nasceu de outro projeto que foi inviabilizado, que era exatamente o projeto do presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira. Ele passou 2 anos em campanha aberta para viabilizar a sua candidatura à presidência da Câmara. Mas o presidente Lula, por exemplo, não queria conversa com ele tinha grandes dificuldades de avançar, etc. Mas ele teve essa decisão assim que mudou o curso adotou essa decisão que mudou o curso da campanha, né? Que foi exatamente o de sair dessa disputa e apontar como seu representante, digamos assim, o correligionário Hugo Mota, um deputado da Paraíba, muito jovem, mas também muito querido. Ele é muito articulado, ele se dá bem com todo mundo, ele não tem pontos de atrito, alguém leve, né, do ponto de vista de uma candidatura política, né? Um político leve é tudo que ele precisa para ter chance de sucesso. É o caso de Hugo Mota. Ele estava longe de ser o candidato preferido de Arthur Lira. Mas o Arthur Lira, ele não tem como ficar contra, né? Primeiro porque o nome do Hugo Mota ganhou muitos adeptos de maneira muito rápida, né? E o presidente da Câmara não tinha como se colocar contra isso, sob pena de ficar entre os derrotados. E, de outro lado, ele tinha que administrar ali a não confirmação do seu apoio a Elmar Nascimento, um deputado da Bahia que também estava em campanha e com boas chances mesmo, né? Principalmente se tivesse o apoio de Arthur Lira. Ao fim e ao cabo, Arthur Lira então resolve apoiar Hugo Mota, como tudo indica que o fará na declaração a ser feita daqui a pouco, na residência oficial, e com isso fica independentemente da vontade do PT. O PT só tem 100 votos em 513, pode, numa disputa renhida entre candidatos, os 100 votos do PT poderia fazer diferença. Mas não é o que parece que vai acontecer. Arthur Lira, com a competência habitual e com a liderança que ele tem na Câmara, ele articula uma solução que atenda a todo mundo e que o presidente, e que talvez até Hugo Mota venha a ser, Pedro, o candidato único à presidência da Câmara. Sônia Blota, em Brasília tudo parece pertinho, né? O Cláudio Humberto fala assim, mas às vezes você está ali no Congresso Nacional, você já teve que correr lá, hein, Sônia, para o Palácio do Planalto. Nossa, e como parece perto. Acho que foi. Mas é perto, Sônia? Foi Conta pra a época gente. que eu mais emagreci na minha vida. Aquele salão verde, aquele salão azul ficou numa distância. E eu não sou muito dos esportes, vamos combinar aqui, mas é uma correria. E outra coisa, em Brasília tem algo que, como repórter paulistano, eu tive que aprender na época, isso foi em 2006 que eu fui para lá, fiquei até 2010, que existem comitês de imprensa. Isso não existe em São Paulo, não tem no Rio, isso é típico de Brasília, é típico de quem trabalha no Planalto, é setorista do Planalto, setorista do Congresso. Então, para você correr de um comitê para outro, ter que conectar, e na época, você imagina, era 3G, era uma loucura para poder mandar a notícia, mas a Band é pertinho, o nosso motoca funcionava bem e colocava, e as matérias iam para São Paulo para serem editadas, as matérias, obviamente, que tinham que ser editadas em São Paulo, né? Porque a maior parte era editada em Brasília. E eu tenho muita saudade da redação, inclusive quando eu fazia o Jornal Gente, com o Cláudio, por lá, que era o Jornal Gente local, um estúdio ultramoderno, né? Até hoje, que nos orgulha muito. Então, eu tenho muita saudade, lembrar dessa correria, né? Da parte boa, dos amigos que eu deixei, dos amigos que eu fiz em Brasília e dessa cidade querida que me acolheu. Eu gosto muito de Brasília, me acostumei com a seca no fim, aprendi a tomar água, me hidratar em Brasília. Então, quando vem seca aqui na Europa, eu não tô nem aí, porque Brasília já me deu régua em compasso. E aprendi a dirigir na tesourinha, no tesourão, no eixinho e no eixão. Porque quem é acostumado com uma cidade de esquinas, em Brasília, Pedro Campos, realmente precisa aprender muito. Então, correria por lá não falta. A Sônia, Pedro, aprendeu aqui em Brasília o seguinte: se ela vem no trânsito e quer entrar à esquerda, ela primeiro tem que entrar à direita. É basicamente isso, né? Mesmo. Mas a Sônia também, a Sônia deixou muitas saudades aqui, é uma pessoa muito querida, uma grande companheira, sem contar com toda a competência que o Brasil reconhece. Ô, Cláudio, vou contar
contar uma a gente se história encontra rapidinho aqui aqui ao para vivo. vocês. Ó, não sei se a Sônia vai lembrar dessa, hein? A Sônia era repórter lá do Jornal da Band aí em Brasília, participava do Jornal Gente, e eu, como repórter da Rádio Bandeirantes, fui a Brasília para fazer uma cobertura, acho que era de eleição, Dilma Rousseff, era mais ou menos nessa época. E aí estavam todos os repórteres posicionados ali na porta, a Dilma ia falar na porta de um hotel, e de repente mudou. Aquela história que a assessoria falou, não, ela não vai mais falar aqui no hotel, ela vai falar na Porta do Alvorada. Era um hotel que fica ali do lado, vocês que são de Brasília conhecem, já identificaram até o hotel, né? Fica bem próximo ali. E a imprensa, completamente maluca, saiu correndo. Tinha carro ali de viatura, mas ninguém queria esperar a viatura. Todo mundo saiu correndo por aquele gramado. E eu, naquele momento, estava entrando no ar. Um repórter amigo meu de São Paulo falou, Pedro, o que está acontecendo que todo mundo saiu correndo? Eu falei, meu amigo, eu não sei o que está acontecendo, mas se a Sônia Blota está correndo, é porque é algo importante. Então vamos correr também, porque lá a gente descobre o que vai acontecer. Foi mais ou Então, menos quem isso. disse que eu não faço esportes, né? Eu faço. E agora lembrei, já que a gente está nessas lembranças rapidinho, dos primeiros furos de reportagem que eu acompanhei ao lado do Cláudio Humberto foi sobre a transposição do Rio São Francisco. Você lembra da história do Frei, Cláudio? Eu sei. Teve um padre lá que fez uma greve de fome contra o projeto de transposição. Mas ele ficava ali à noite, o dia inteiro, dando entrevistas, posando para fotos. Estou em greve de E fome. bem disposto. Etc. Pensa numa pessoa que não come corada. Sempre muito rosado, sabe? Ele não parecia, ele estava sempre muito disposto. Depois descobriram que as carolas, as beatas lá da paróquia, à noite, levavam ali, quando não tinha mais ninguém, não tinha mais jornalista, levavam as melancias para ele devorar. E Cascas de melancia foram descobertas debaixo da cama do Frei. Lá na Essa eu sacristia. nunca vou esquecer. Bom, são 8h29.